boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Léo Farias, sou cofundador da Hora do GPO. Antes de mais nada, eu queria fazer aqui alguns avisos e depois a gente apresenta aqui os demais que estão aí na tela de vocês. Bom, esse evento ele vai ser gravado para ser posteriormente disponibilizado no canal do YouTube, tanto da Hora do GPO quanto da CPD Brasil e até da convidada Raquel, caso, enfim, ela opte por isso, né? Eu queria pedir para vocês seguirem as mídias sociais da Hora do GPO. Então, nosso Instagram é Hora do GPO, é bem fácil, e o nosso site também é horadogpo.com.br. A doutora Raquel, ela não vai poder se prolongar no horário previsto para essa live, por compromissos que ela tem. Então, estou avisando aqui de antemão se ela precisar sair por conta disso. E vamos lá, né? Eu sou engenheiro químico, formado pela FRJ, auditor líder, sou fundador e CEO da Agência de Conformidade e Proteção de Dados, a CPD Brasil. E esse programa, né, essa série de eventos da Hora do GPO foi idealizado por mim, junto com o Cláudio Rocha. O Cláudio Rocha, que é engenheiro civil, formado pela UFRJ também, ele é encarregado da Agência Nacional do Petróleo, indicado para o Comitê Nacional de Proteção de Dados, CNPD. Ele também faz parte do Comitê da ABNT, ISO, né, sobre cibersegurança, e também é cofundador da Hora do GPO. E aqui conosco também a gente tem a super doutora Raquel Rinaldi, que eu gostaria de agradecer o convite, ela que é doutora e mestre em Direito pela UERJ, ela é membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, consultora em privacidade, advogada e CEO do projeto LGPD Experience. Então, eu passo aqui a palavra para o Cláudio e depois para a doutora Raquel. Então, gente, boa noite a todos. Como o Léo falou, hoje é a nossa estreia, né? A gente ficou conversando durante algum tempo, né? Alguns meses, né? A gente queria fazer um programa onde pudesse disseminar um conhecimento técnico e teórico também sobre LGPD, que esse, aliás, vai ser um tema de hoje, né? Porque há muitas confusões que várias autoridades também fazem com relação a esse tema. Então, nada mais do que justo a gente, né, fazer um programa onde possa cada vez mais disseminar um pouco do nosso conhecimento. Então, a gente convidou a doutora Raquel para iniciar esse projeto aí com a gente. Vai ser nossa primeira convidada. Tudo bom, doutora Raquel? Tudo ótimo. Quero muito agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada e feliz de estar fazendo parte desse projeto, desse programa, né, Hora do GPO. Adorei o nome que vocês deram e a ideia também de disseminar os conhecimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, que justamente vai de encontro ao que a lei quer, né? Disseminar a ideia da proteção de dados, modificar a cultura dos cidadãos que devem ter o hábito de proteger seus dados pessoais e ter consciência, inclusive, do que são dados pessoais e de que são titulares também desses dados, né? Que possuem direitos. Então, acho que a Hora do GPO veio a calhar perfeitamente com o momento que a gente está vivendo na sociedade, porque a LGPD vem ganhando força, vem ganhando espaço, as empresas já entenderam, estão entendendo que ela veio para ficar, que não é uma onda, que é uma necessidade, e cabe a nós, profissionais dessa área, incentivarmos o conhecimento e o estudo da LGPD. Então, vocês estão de parabéns e muito obrigada pelo convite, é uma honra. Nós aqui agradecemos, doutora Raquel. Não, Cláudio, foi realmente um prazer ter você aqui. Aliás, parabenizar aí justamente essa pegada de você estar capacitando o mercado, estar levando o conhecimento ao grande público
sobre tanto a LGPD quanto questões mais específicas da privacidade e proteção de dados, que é o que a gente está precisando, né, no momento que até as autoridades acabam fazendo confusão aí sobre alguns atores e agentes de tratamento previstos na própria lei, né, que é o que a gente vai começar a falar agora. Cláudio, quer falar alguma coisinha antes ou... Não, pode mandar bala. Tá ótimo. Então, pessoal, aqui nosso público é com certeza bastante variado, a gente vai ter desde especialistas até pessoas que estão despertando interesse no tema, né? Então, a gente vai fazer uma breve introdução aqui sobre quem são os atores e quem são os tais agentes de tratamento, né? Os atores a gente pode considerar como o controlador, o operador de produção de dados, o encarregado, o titular de dados pessoais, que é a figura central aí de toda essa temática, e a própria ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, embora o mercado já esteja um pouco mais acostumado com essa sigla, para quem está tendo contato agora, numa primeira vez, não é uma agência reguladora ainda, é uma autoridade nacional, está num formato temporário, né, por até 2 anos, e isso pode mudar, vai envolver os poderes, enfim, legislativo, executivo e alguma coisa nesse sentido, mas que a gente não vai se aprofundar nisso agora. Mas é só para chamar a atenção que, embora ela vá atuar de uma forma parecida com as agências reguladoras, como a ANAC, a ANPD, Anvisa e por aí vai, ela não é uma agência reguladora ainda. E com relação ao controlador, né, é a figura que acaba tomando as decisões com relação aos dados dos titulares, de dados pessoais. O operador ele vai executar o que for determinado pelo controlador. Os titulares, como falei, são todos os cidadãos, pessoas naturais, isto é, pessoas vivas. Então, a LGPD ela não está associada, o guarda-chuva dela não abrange as pessoas já falecidas. E um outro cerne aí da lei são justamente os dados pessoais, que aí podem ser diretos ou indiretos, então nome, e-mail, telefone, qualquer informação que você possa identificar um cidadão, um titular, é considerado um dado pessoal. E aí tem umas esferas um pouco mais específicas, a gente não vai entrar nelas, dado pessoal sensível e dado pessoal normal, convencional, né, o próprio dado pessoal de uma forma mais genérica. E aí a gente vai trazer aqui uma confusão que justamente as próprias autoridades estão fazendo com relação a esses atores. Além desses atores, né, nesse grupo de atores, a gente destaca o que é chamado pela própria Lei 13.709, LGPD, como agentes de tratamento, que são apenas 2 figuras, que é o controlador e o operador. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, os encarregados não são considerados agentes de tratamento. Então, num passado aí recente, a gente teve 3 situações que chamaram muita atenção no mercado. A primeira delas foi com relação ao Conselho da Justiça Federal, na portaria número 64, de 4 de fevereiro desse ano, no qual acabou indicando o ministro-presidente como controlador. A gente vai falar um pouquinho mais do que significa isso. A outra situação que também chamou a atenção no mercado foi da instrução normativa do Conselho Federal de Medicina, do CFM número 3, de 3 de março desse ano também. E, por fim, né, na legislação estadual, na legislação lá do Distrito Federal, o decreto número 42.036, de 27 de abril desse ano, bem recente, aí, dos 3, o mais recente. Então, a gente fala um pouquinho sobre eles e o que eles estão, o que eles significaram, qual o alerta que despertou no mercado. Aí eu vou passar a palavra para o Cláudio ou a doutora Raquel, como quem quiser aí pegar a bola, estou passando. Tá bom, então vou falar um pouquinho, né? Pode começar, Cláudio, vou te acompanhar. Pode começar. Então, lá no Conselho da Justiça Federal, né, foi indicado o ministro como controlador, né? E, para quem não sabe, o controlador tem uma série de responsabilidades e obrigações, além de pode sofrer algumas sanções já previstas na lei, que assim, não cabe ser uma pessoa
no caso, na verdade, pode ser até uma pessoa física, eu me expressei mal, mas é uma organização. Quando a gente fala de pessoa física, que o controlador pode ser a pessoa física ou jurídica, a gente está falando, por exemplo, de um MEI. Né? Um MEI ele vai representar a próprio CNPJ, né? É uma organização ali, a gente chama, porque a gente lida muito com norma, então a gente acaba pegando a palavra organização como a palavra-chave de tudo, né? Então, assim, ele poderia ser, mas no caso não é, porque é o Conselho de Justiça da Justiça Federal, que é o controlador, não o ministro, né? A gente até estava falando assim, acontece demais esses erros, digamos assim, esses equívocos na hora de legislar internamente, né, através de portaria, decreto, instrução normativa, que a gente vai ver. E aí isso pode causar sérios problemas. Por quê? Porque tanto outras organizações públicas quanto privadas, elas prestam atenção no que é colocado pelo poder público. Né? Se o poder público ele já legisla legisla novamente, né, internamente, por portaria, decreto, enfim, de forma equivocada, isso pode acabar virando uma bola de neve e ter um problema sério posteriormente, porque as pessoas acabam, não, mas se o Conselho de Justiça Federal ele colocou um ministro como controlador, então pode ser, vou pegar uma empresa privada e colocar alguém como controlador. Não é assim, né? Isso é uma série de coisas. Também tem do Conselho Federal de Medicina, que teve alguns problemas, e o mais recente, agora que a gente viu, foi uma legislação estadual, né? No caso do Distrito Federal, mais precisamente, foi o decreto 42.036, né? De 27 de abril de agora. O que acontece? Ele já criou a figura do operador interno, que não... Assim, na legislação isso não existe, né? Operador externo também, suboperador, encarregado setorial. Então, tem uma série de atores agora que surgiram que não estavam previstos na lei. E a preocupação é isso virar uma bola de neve, porque todo mundo sabe que tudo na vida se copia, né? Então, você vai olhar os exemplos do poder público e vai achar, não, se ele fez isso, se a organização pública fez isso, se o poder público fez isso, então está correto. E aí a gente acabou fazendo o programa exatamente focando em disseminar conhecimento, porque a NPD teve seu regimento interno no final do ano passado, então ela tem muito pouca gente ainda. O Conselho Nacional de Proteção de Dados ainda vai ser formado, apesar das listas tríplices, né? Mas ainda tem a indicação do presidente, e exatamente, até a execução ainda demora um pouco, e o Conselho Nacional de Proteção de Dados também é vamos falar um órgão, mas ele faz parte da NPD, ele tem atribuição, uma das atribuições dele é disseminar conhecimento. De qualquer forma, assim, eu quero dizer que está muito recente. Então, cabe a nós, profissionais de proteção de dados, sempre que puder, disseminarmos conhecimento. É com esse intuito que a gente fez esse programa. Tá? Cláudio, vamos passar a bola um pouquinho para a doutora Raquel, né? O que você acha disso, doutora Raquel? Não, tranquilo. É porque, assim, eu acho que essa confusão se dá, em primeiro lugar, porque a lei disse menos do que deveria dizer, né? O legislador não foi claro. Até vou colocar agora a legislação para quem está assistindo ver. A gente vê a lei, né? Mas o legislador não foi claro na sua interpretação, dando margem a uma interpretação talvez diferente daquilo que é, e pela falta de experiência, os órgãos públicos acabaram nomeando figuras que não existem muitas vezes, né, pela LGPD, ou fazendo nomeações errôneas, e aí tem o processo de repetição, né, talvez de outros órgãos, de outros entes, enfim, olharem para aquilo e falarem, essa administração pública fez assim, está certo, porque a gente espera
que o que vem, os atos que venham da administração pública não estejam e não sejam ilegais, né? É o que se espera. Então, aí virou uma bola de neve, porque a interpretação da LGPD não foi de acordo com o que o legislador quis dizer, ele disse menos do que deveria. Depois a administração fez uma nomeação que não tinha que fazer, a outra foi, copiou, e agora está uma salada, e que, inclusive, há uma grande dúvida, não só dos próprios órgãos do Estado, mas também dos alunos e dos profissionais, né? Quem é que pode ser controlador, quem é que pode ser operador? Funcionário pode ser operador, controlador? Isso aí é recorrente em sala de aula. Ó. Vou colocar aqui a LGPD, só para que o pessoal que está assistindo ter ideia do que a gente está falando. Aqui no artigo 5º, inciso 6º, a LGPD vai falar que controlador é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Aí o sujeito lê pessoa natural, ele vai falar, bom, o diretor da empresa é o controlador, né? Ou funcionário ou operador, que também está aqui, operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Quer dizer, em momento algum a LGPD especificou quem seria essa pessoa natural. Se ele está falando, por exemplo, no caso de uma MEI, como o Cláudio falou, no caso de uma sociedade unipessoal, enfim, os casos que a gente vê, né? O dentista, o médico, o advogado, que é sozinho no escritório, e ele é o controlador, ele é o operador, enfim, não vai fazer sentido nomear um terceiro que sequer tem relação com a organização. Então, mas a lei foi omissa nesse sentido, e quem tinha que interpretar a lei não sabe muito a LGPD, ou pelo menos não conhece, né? Dado que a LGPD veio importada aí de um contexto europeu, no qual a proteção de dados tinha um hábito maior do que aqui. Aqui a proteção de dados é algo muito recente. Você vê que a propaganda do Itaú está fazendo um sucesso danado, porque ela chama atenção para a forma como nós cedemos os nossos dados, e isso, às vezes, a gente não percebe, né? É o decorar o CPF. Por que a gente tem um CPF decorado? Porque de tanto que pedem, a gente não vai ficar pegando a carteirinha toda hora, a gente vai, decora e cede sem questionar. Quando a gente questiona, a gente é mal visto pela pessoa que está exigindo a coleta, né? Te olham com a cara meio zangada, mas você não vai ceder o CPF, eu vou te dar um desconto. Mas é para cadastro, a pessoa também não entende que o cadastro poderia se dar com qualquer outro dado. Como é que está o seu dia a dia, Raquel, com relação a isso? Você tem brigado muito com as empresas? Eu sou conhecida como a mal amada do meu bairro, porque eu brigo nas farmácias, eu brigo no supermercado. Inclusive, outro dia eu fui fazer a carteirinha de um supermercado para ganhar ponto, e ela pediu meu e-mail, e eu não queria receber e-mail, porque me cansa ficar pagando os e-mails. Eu falei, eu não moro no Brasil, eu sou estrangeira, não tenho e-mail daqui, não tenho e-mail, não gosto de e-mail. Ela ficou olhando para minha cara porque ela sabia que eu estava mentindo, né? Eu falei que eu era estrangeira, que não morava no Brasil, não queria dar meu endereço, e aí eu falei para ela, eu não tenho e-mail. Aí ela ficou olhando para minha cara, então você não pode fazer. Eu falei, mas uma pessoa que não tem e-mail não pode fazer cadastro? E ela não fez o meu cadastro, eu fiquei sem o cadastro. Eu achei isso um absurdo. Porque, imagina, eu ia discutir LGPD com uma pessoa que está com a cabeça em outras questões e que não foi treinada para aquilo, entendeu? Então, a gente tem esse impasse que é cultural. A gente tem que resolver isso. E isso esbarra justamente também na própria interpretação da lei. Os órgãos também não foram treinados, né? De repente, a LGPD chegou, deu um prazo aí para que as empresas se adaptem e os órgãos públicos também, e fizeram tudo às pressas, né? Tem que cumprir o prazo. E como se faz? Pegaram a LGPD e leram pessoa natural ou jurídica, vamos lá, né? Sim. E ainda não houve um esclarecimento a respeito. A doutrina, ela fala o tempo todo, explica quem é, por conta de toda a experiência europeia. Quem estuda a proteção de dados sabe identificar, mas o pessoal que fez a própria nomeação, que fez uma IN ou um decreto, provavelmente não estava estudando proteção de dados há muito tempo. E aí a gente tem esse problema agora que tem que ser desfeito, né? Desfazer quem foi nomeado erroneamente. Categoria de subcontrolador, uma categoria nova, criada, né? Não foi pela LGPD. E acaba virando uma jabuticaba. Tem um legislativo atuando... acaba virando uma jabuticaba, porque realmente você vê, inclusive, as empresas privadas querendo seguir o exemplo das públicas, e aí fica tudo errado.
porque eu percebo muito as perguntas dos alunos, né? Tem alguns alunos, funcionários públicos, que estão em áreas que têm que ter proteção de dados, estão estudando a proteção de dados, questionando essa questão aí do controlador e operador o tempo todo. E outra coisa também que me chama a atenção é a figura do encarregado de dados, porque a LGPD é muito econômica quando ela fala do encarregado de dados. Ela vira e fala: encarregado de dados é o canal de comunicação entre o titular, o controlador e a NPD. Mas o encarregado de dados é algo muito maior do que um canal de comunicação. A sensação que dá é que ele vai atendendo telefone, ou mandando e-mail, enfim. E é algo muito maior, porque ele também é um guia de orientação para a organização, ele tem uma série de funções que não foram discriminadas aí na LGPD. Então, acho que a gente tem que aguardar a NPD se colocar, né? Enfim, a gente... Temos até algumas perguntas aqui do Robson Escobar, perguntando se o encarregado de PO ele é indicado pelo controlador e pelo operador, né? Como está até na própria LGPD, está e-operador, né? Mas, enfim, é algo que eu queria perguntar para vocês o que vocês acham disso. E outra coisa que ele também está perguntando é a respeito da responsabilidade do DPO, se ela poderá ser compartilhada com a sua equipe, caso haja. Quer começar, Raquel? A última pergunta cortou para mim. Não, pode começar você. Eu botei aqui a lei para a gente ver, ó, encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação. Mas pode começar. Isso que você acabou de mostrar está nas definições, mas você vai no artigo 41, ele só fala que o controlador deverá indicar o encarregado, né? Não fala mais do operador. Eu ia lá agora. Vamos lá, 31. E também tem, se vocês repararem com essas confusões, fala assim, na seção 2, antes do artigo 41, né, que o artigo 41 faz parte da seção 2, você olha, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Parece até que o encarregado é agente de tratamento também, coisa que não é, né? Bem claro. No caso, é muito difícil. Qual é o artigo que você falou, Cláudio? Artigo 41. 41. 41 no 31, tá, 41. Então, o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento. Não fala nada do operador, né? Eu estava falando também, você pode reparar que está assim, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, parece até que o encarregado também é agente de tratamento, só que não é, né? Enfim, mais uma coisa que veio meio distoante, né, da Europa. Mas, enfim, o que eu quero dizer, não existe um operador puro sangue, né, digamos assim, que a entidade, que a organização seja só operadora. Porque, mal ou bem, ela vai ter, eu pelo menos eu não consigo pensar, ela vai ter seus funcionários, né, vai ter dados pessoais, a não ser que de repente seja um MEI, mas assim, vai ser muito difícil. Um prestador de serviços puro, né, que não trate dados pessoais de outras pessoas. Então, eu creio que sempre vai ter que ter um encarregado, porque ele acaba sendo controlador, né? Então, todo controlador deve indicar um encarregado hoje, porque está previsto, né, que a NPD ela pode rever isso, né? Inclusive está aqui no parágrafo 3º, que a Autoridade Nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, ok? Inclusive hipótese de dispensa de necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. Então, cabe à NPD, e eu creio que vai ser uma das primeiras coisas que ela vai fazer, porque está tendo um lobby forte, não vou chamar de lobby, mas uma requisição forte de microempresas, né? Imagina assim, pequenas empresas, microempresas, tendo o custo do encarregado. Não que eles não tratem dado, mas, de repente, deveria ser uma coisa diferente do que é normal para grandes empresas, médias e grandes empresas. Então, dependendo... Não posso... Uma padaria, de repente, vai ter que ter um encarregado. Não faz muito sentido, né? Um encarregado pelo tratamento. Mesmo porque é um profissional que... Se é um profissional bem qualificado, ele fez inúmeros cursos, sabe do que está falando,
realmente não é um profissional barato no mercado, né? Mesmo sendo prestador de serviço, não é uma coisa barata de se conseguir no mercado. Então, creio que a NPD ela vai estabelecer essas normas complementares em breve, bem breve mesmo, esse ano, inclusive. A questão desse... Oi? A questão desse exemplo que a gente está dando, né, quando uma organização indica alguém, uma pessoa, para ser a controladora, equivocadamente, a doutora Raquel Pastelli complementar o que eu vou falar, a minha colocação agora, mas o grande problema disso é que aquela pessoa ela passa para o polo passivo de uma possível ação judicial. Então, se tiver algum titular que se sinta lesado, ou que tenha sido lesado, que tenha tido alguma violação à privacidade ou descumprimento da LGPD, aquele controlador, da forma como está personificado, ele vai para o polo passivo e ele estaria também sendo, entre aspas, acionado judicialmente por qualquer violação. Então, talvez, se as organizações... E aí é por isso que Não, é por isso que a pessoa física não pode ser controladora, né? Se você pensar na teoria do órgão, que é uma teoria que fala da responsabilidade civil no direito, na administração, quem é responsável é o órgão, não é o diretor daquela autarquia, o diretor da sociedade de economia mista, enfim. A pessoa física ela não é responsável civilmente, então você não pode colocar o controlador como sendo uma pessoa física. A grande questão é essa, é da responsabilidade civil. Por isso que a interpretação lá em cima, quando a gente lê pessoa física ou jurídica, ela tem que abrir um parêntese aí para dizer quem é essa pessoa física, em que caso que a LGPD está falando, está permitindo essa ressalva, que é no caso de pequenas empresas, quando, por exemplo, é uma figura só, né? Uma sociedade unipessoal, né? Uhum. Exatamente. Desculpa te interromper. Não, que isso. Era isso aí mesmo, que a gente precisa tomar cuidado, e até mesmo se a gente tiver esse raciocínio um pouco mais crítico, né, analisando, de fato, quais são as possíveis consequências que pode acarretar uma nomeação nesse sentido, aí as organizações vão se sentir mais seguras, melhores fundamentadas para tomarem as suas decisões com relação a isso. E é engraçado, assim, só complementando, esses erros, inclusive falando que servidores ou empregados são operadores também, que acho que foi até o Conselho de Medicina, né, nesse nosso exemplo. Então, assim, pela aquela definição lá em cima, os operadores eles teriam que indicar encarregados. Então, imagina, cada empregado vai ter que indicar um encarregado. Começa a não fazer sentido as coisas. Se você olhar a lei, elas, de forma equivocada, elas vão começar a não fazer sentido. E aí, realmente, as pessoas têm que pensar um pouco, né? Entender a lei como um todo. Porque se você falar o controlador é pessoa natural ou jurídica, operador, pessoa natural ou jurídica, e aí você criar, apontar como controlador uma pessoa física ali, como um diretor ou um ministro, ele vai sofrer as sanções. No caso, não é um poder público, porque no poder público, no caso, não tem multa, né? Mas, assim, vamos supor que a organização privada ela indique o controlador como o diretor dela. No caso, acho que eu nem poderia fazer isso, né? Porque a administração pública, né? O poder público, ele não vai aceitar uma coisa dessa, ainda mais na hora da fiscalização. Porque senão o diretor teria que tomar uma multa. Imagina se chegasse ao ponto da sanção administrativa ser uma multa, que pode ser até 50 milhões. Ele vai responder por isso? Assim, não faz sentido. É claro que a organização, ela, como um todo, né? Ela vai sofrer essa sanção, pode sofrer sanção em caso de infração, né? E ela vai pagar o CNPJ, ela deve correr atrás do seu prejuízo, provavelmente quem deu causa a essa infração, né? Vai correr internamente. É a mesma coisa que eu acho no poder público. É claro que se houve negligência de algum servidor, de algum empregado público, isso aí vai ser verificado posteriormente. Não quer dizer que essas sanções administrativas se apliquem ao empregado ou servidor público. Não chega à equipe, né? Chega, na verdade, na organização, né? E aí, só ilustrando melhor, talvez para quem estiver assistindo a gente, que não tem tido contato com essa instituição normativa
a CFM número 3, que é o Conselho Federal de Medicina, lá aconteceu o seguinte, eles colocaram em 3 níveis distintos os operadores. Então, operador nível 1 como coordenador, chefia, etc., nível 2 como supervisores ou coordenadores, e nível 3 e assim por diante. Além disso, né, isso não está previsto na própria LGPD, além disso, eles colocaram como controlador... Inovou uma legislação, né? Não poderia. Exatamente, e colocou como controlador uma pessoa, controlador e operador, 2 pessoas, um doutor, né, o presidente, e a secretária-geral como operadora. Então, personificou exatamente esses cargos. E o pessoal confunde um pouco, porque, como a LGPD aponta essa questão da organização constituir um DPO, né, um encarregado, o encarregado, mas não o controlador ou não o operador. Então, essa também é uma grande confusão aí que o mercado está fazendo, e esse CFM chama atenção por causa disso, porque é um conselho que é bem tradicional, né, bastante tradicional, um conselho federal, e acabou tendo essa atitude. E com relação também ao Distrito Federal, como a gente já falou, né, que acabou criando figuras que também, atores que não existem na LGPD novamente, que foi a figura do operador interno, do operador externo e do suboperador. Então, para quem está iniciando a sua via crucis aí na LGPD, né, de estudos, de tudo, acaba acarretando uma confusão gigantesca. Aí eu aproveito para perguntar para a doutora Raquel o que você acha que pode ser feito, até mesmo com relação às autoridades, né, para que seja disseminado de uma maneira com entendimentos mais uniformes ali com relação a isso. Qual seria, o que você tem uma sugestão, o que você acha? Bom, eu acho que em relação a essas edições que foram feitas, foram decretos que você falou? Então, no caso do... decreto ou resolução? Legislações infralegais. No caso do CFM, foi uma instrução normativa. Então, a gente sabe aí que... Então, beleza, instrução normativa, enfim, elas estão abaixo no caso do Distrito Federal, foi um decreto. Na escala normativa. Se a gente pensar no ordenamento jurídico, o ordenamento ele é desenhado igual uma pirâmide. No topo, a gente tem a Constituição, depois vem a legislação, e embaixo as leis, as legislações que não são leis complementares nem ordinárias, né? Então, a fonte, todas elas devem beber na fonte da LGPD, que é hierarquicamente superior, para que elas tenham validade. No meu ponto de vista, essas espécies normativas elas são inválidas, porque elas contrariam o que a LGPD diz, inclusive inovam um texto que não está na legislação. Ou seja, se a LGPD não trouxe nenhuma divisão sobre a figura do controlador e do operador, não cabe uma legislação hierarquicamente inferior, legislação não, uma espécie normativa hierarquicamente inferior, trazer um conteúdo que não foi dito na lei. O que caberia seria, talvez, ela repetir o que a LGPD já traz dentro da sua esfera, mas não inovar. Então, no meu ponto de vista, essas espécies normativas violam a própria LGPD e elas têm, nesses pontos, nesses artigos, elas deveriam ser revogadas e um novo texto deveria ser escrito, né? Substituindo, fazendo a correção, explicando, de fato, como deve ser feito a partir da LGPD. Porque essa é a métrica que faz que leva ao bom funcionamento do ordenamento jurídico, né? Que não hajam o que a gente chama de antinomias, que são conflitos de normas. Então, foram infelizes os decretos e as instruções que trouxeram essa redação. A NPD ainda não se manifestou, mas a sensação que eu tenho é que a NPD tem muita coisa jogada nas suas costas aí para se manifestar. Mas eu não tenho dúvida que, em algum momento, ela vai se manifestar quanto a essas inovações e essas modalidades de operador, de controlador, bem como a personificação da figura do controlador, porque não faz o menor sentido, mais quando a gente fala no campo da responsabilidade civil. E acredito também que ela vai se manifestar prontamente a respeito da necessidade de pequenas e médias empresas, de fato, nomearem um
encarregado de dados, até mesmo pelo custo, né? Se a gente está falando, tem pequenas empresas que até o programa de privacidade a ser implementado é um investimento alto. Então, será que essa organização, essa pequena empresa, precisa se adequar ao passo a passo, precisa fazer um completo programa de privacidade, ou se, de repente, ela pode observar menos itens, né? Dentro do, entre aspas, cardápio, dentro do leque de opções, ela pode fazer menos coisas, ou ter um tempo maior, ou será que ela não vai precisar ter um encarregado de dados, porque isso oneraria menos e permitiria um melhor funcionamento dessas organizações. A gente sabe que hoje o Brasil tem um número muito grande de pequenas empresas e, diante da própria crise que a gente vive, instalada pela pandemia, muitas pessoas optaram por ser MEI, né? Por abrirem empresas e o capital que elas têm é para impulsionar, não para direcionar para a LGPD. Então, de repente, não que elas não tenham que observar, por favor, não é isso. Mas, de repente, hoje, no começo, uma pequena empresa que está começando a estrada, ter que investir, sei lá, um terço dos seus recursos na contratação de DPO as a service, ter que nomear um DPO, que isso é um custo, talvez impediria as funções básicas até daquela organização. Então, a gente realmente espera que a NPD se manifeste nesses dois pontos. Acho que isso aí é para ontem. A gente pode até trazer como exemplo aqui, né, o CCPA, né, o California Consumer Privacy Act, né, que é equivalente aí, em termos da LGPD e o próprio GDPR. Eles fazem uma linha de corte para as organizações com menos de 25 milhões de dólares, não teriam necessidade de estar atendendo a esse arcabouço. Mas no exemplo até que o Cláudio deu do açougue, faz sentido, né? Porque o açougue seria complicado. Quem seria o encarregado, o próprio açougueiro ou o entregador da carne? Mas, no caso, quando você pensa num consultório médico, que você tem o médico e a secretária, por exemplo, a questão da área de saúde, que normalmente, além dos dados pessoais, você tem os dados pessoais sensíveis, e num volume muito grande. Então, embora a operação dele seja muito enxuta, né, ele e mais alguém, que talvez seja CLT ou não, mas esses dados precisam ter salvaguarda. Então, nesse caso, ele precisa ter os cuidados justamente para evitar que aquele notebook que a secretária usa quando quebrar e for para assistência técnica, que ninguém vai estar acessando os dados pessoais dos pacientes deles. Então, assim, tem que ter, obviamente, é um dever de casa, que aí vai envolver não só a NPD diretamente falando, mas entrando ali no órgão, né, o próprio CNPD, que o Cláudio Rocha foi indicado aí como uma cadeira aí, talvez, e muito em breve a gente torce para tal, porque sabe que parabéns, Cláudio. Em boas que mãos, legal. né? Estaria bem representado. Aí eu convido você, Cláudio, para falar exatamente disso. Porque, assim, quando a gente pensa ali nos artigos 55, o C, né, o próprio B, fala justamente dessa relação com o CNPD. O que você tem a dizer aí sobre isso? Então, antes, só para falar para o Robson, que ele fez duas perguntas, né? A primeira foi do controlador e encarregado nomear, desculpa, controlador e operador nomear encarregado e a responsabilização do encarregado. Depois a gente tem que voltar nisso. Pode responder, responde agora, depois a gente vai. O Robson participou do workshop, o Robson participou do último workshop e ele vai ser nosso aluno na próxima edição do LGPD Experience, tá? Ah, legal. Ô, Cláudio, vamos responder ele primeiro, depois a gente volta. Tá certo. Então, Robson, não existe assim, a previsão na LGPD da responsabilização mesmo do encarregado. Mesmo porque quem tem as obrigações é o controlador. A responsabilidade das obrigações recaem sobre o controlador. São poucas hipóteses, tem que dar uma olhada aqui, que tiram essa responsabilidade do controlador, mas são muito difíceis. Tem que provar que fez tudo dentro do possível, né? E aconteceu isso. Ou foi culpa exclusiva do titular, deu a senha para alguém, ou foi culpa de terceiro, ou um operador que não seguiu as regras dele, enfim. Mas não faz.
Tá aqui. Alô, alô? Caiu? Então, a doutora Raquel está compartilhando a tela dela, desse tá assunto certo. que você está falando. Sim. Aqui, se você quiser ler, ó. Eu estou aqui também É o com a parágrafo 2º. É esse aqui? Não. Espera aí. Não. Tem uma Ó, é das o 43, ó. 43. Esse aqui? Isso, exatamente. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento dos dados. Isso é óbvio, se não realizou, tem que ser responsabilizado, né? É o segundo que é importante, né? Que, embora tenha realizado o tratamento, que já é atribuído, não houve violação, ou seja, fez tudo o que deveria fazer. Aconteceu porque não tem como fechar 100%, mas ele fez tudo o que poderia ter feito para cumprir a lei. E que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular, ou de terceiro. Artigo 43. Foi bom. Mas o encarregado ele não tem responsabilidades pela lei. Né? Se acontecer alguma coisa, a culpa é do controlador. Agora, é claro que, se o encarregado for negligente, né, imprudente, enfim, tem, acho que pelo Código Civil, aí a doutora Raquel ela pode falar um pouco melhor do que isso, do que eu, ele pode ser cobrado judicialmente depois. Você falou que eu tinha que fazer isso, está completamente em desacordo com a legislação, eu segui a sua orientação, está tudo documentado aqui, e você me fez cair em infração. Aí eu acho que realmente cabe uma responsabilização em cima do encarregado, que não orientou a empresa corretamente. Ele foi negligente na sua orientação. Mas, a princípio, ele não tem responsabilidade. Agora, a gente pode até citar esse vazamento aí que teve 220 milhões de CPFs e afins, né? Que normalmente tem aquela expressão que filho feio não tem pai, dado vazado também não tem pai, né? Porque até agora não apareceu. Aí, nesse tipo de situação, fica um pouco mais difícil. Mas, de fato, né, as organizações elas precisam, daí as boas práticas, elas precisam tratar esses dados com base nas boas práticas e se demonstrar, no caso de uma auditoria, de uma NPD, por exemplo, ou de algum órgão correlato, né, que a gente tem, Ministério Público, Senacom e por aí vai, poder justamente dizer, olha, tudo que eu poderia, que estava ao alcance das nossas organizações, da nossa organização, em termos de recurso financeiro, tecnológico, humano, a gente disponibilizou e mesmo assim aconteceu. Obviamente, a exemplo do que acontece na Europa, vai ter vai ser um pouco mais ameno, né? Qualquer sanção, ou talvez nem receba a sanção. Não é isso? Essa é a importância da documentação, né, por parte do encarregado de dados. E aí, respondendo a pergunta do Cláudio, acho que sim, se o encarregado de dados se for comprovado, né, que a responsabilidade é do encarregado de dados, de alguma forma, acho que pode haver direito de regresso e a organização demandar em face ao encarregado, não o titular diretamente em face ao encarregado. Né? O titular demandaria em face ao controlador, e o controlador, em outra ação de cunho cível, demandaria em face ao encarregado. E aí, falando sobre o que o Léo estava dizendo, né, dessa possibilidade de seguir as boas práticas, isso a gente até pode, de repente, tratar em outra live, enfim, fica muito discutível aí também quem pode assumir a figura do encarregado de dados, o que é necessário para ser encarregado de dados, porque a gente ouve o tempo inteiro que para ser DPO, né, você tem que ter a certificação, quer dizer, não tem que ter, mas seria bom ter. Mas será que seria bom ter? Porque essa certificação que a gente tem no Brasil não fala nada da LGPD, fala do GDPR. Aí você contrata um sujeito que sabe o GDPR de ponta a ponta, porque ele fez a certificação, mas ele não tem um estudo direcionado à LGPD. Então, será que é tão necessária assim essa certificação? Ou quais seriam os requisitos para contratar um eventual funcionário, um empregado, para exercer o cargo de encarregado de dados? Porque é um mercado que está abrindo, a gente vê uma procura significativa de vagas nessa área, e as pessoas estão querendo ocupar esse novo espaço, esse nicho, e ficam um pouco perdidas, né, do que elas têm que fazer para adotar as qualidades necessárias de um encarregado de dados. Também isso, a legislação não foi tão clara assim. Né? Muito, muito boa essa sua colocação, doutora Raquel. Depois até passo a bola para o Cláudio, para ele complementar também.
mas a bem verdade é a seguinte, né? Ninguém sai da faculdade de PO. Então, isso serve para um advogado, um bacharel em direito, serve para um profissional da área de TI, serve para qualquer outra formação em termos de graduação. Ninguém sai formado de PO. Então, quando a gente pensa nas boas práticas, que a gente pode considerar o seguinte, é que aquele profissional que tem a intenção de se tornar encarregado, que ele tenha, de fato, uma formação multidisciplinar. Ou seja, que, além da base dele, da graduação, provavelmente, até porque também não tem uma linha de corte se exige graduação ou não, mas, evidentemente, acho que facilita quando você tem que tramitar e estudar esse volume gigantesco de informações, mas é justamente essa formação disciplinar, porque antigamente a bola estava dividida entre jurídico e TI, como 50%, 50%. Mas, a bem dizer, na prática, ela é dividida com N outros setores e áreas. E aí a gente entra, inclusive, na área de compliance, entra nas tão faladas normas da BNT e da ISO, que eu também não vou entrar aqui em detalhes, daria uma live inteira falando sobre isso, mas o que as organizações precisam entender é o seguinte, que elas têm, basicamente, de uma forma bem grosseira, até grosseira que eu digo assim, sem entrar no detalhe, 3 opções. Não fazer nada, cruzar os braços e falar, bom, deixa eu ver o que vai acontecer, eu não vou indicar ninguém, não vou fazer nada. A outra, ela fazer uma adequação para inglês ver. Então, olha, publica aqui, ó, fulano, você que sabe mexer no site, publica essa política de privacidade que eu consegui aqui no meu WhatsApp, no WhatsApp do fulano, e está tudo bem, até a gente ser incomodado, porque a LGPD é só para os grandes, que a gente sabe que não é. Ou então aquela organização que, além dela querer, de fato, atender com boas práticas o que é determinado pela LGPD, de fato, ela tem uma relação excelente com os seus clientes e com os titulares que confiaram os dados a ela, e ela vai fazer todos os esforços possíveis para que aquele dado não seja vazado, nem só que o dado não seja vazado, mas que não haja nenhuma violação de privacidade, que ela não deixe de respeitar a LGPD. Porque quando a gente fala de sanção e ação judicial, por aí vai, a gente acha que é só vazamento de dados, mas não é. A LGPD ela prevê vários direitos para os titulares, que, caso esses direitos não sejam cumpridos, mesmo que não haja vazamento, então acesso, saber quais dados estão sendo tratados e por aí vai, caso esses direitos não sejam respeitados, ela também pode ser sancionada ou ter uma ação na justiça. Então, assim, eu acho que é perfil. De qualquer forma, é um processo que é demorado. Então, é demorado tanto para a formação de um encarregado, ninguém vai virar encarregado em um dia ou em uma semana, é um estudo contínuo, e mesmo depois que, se caso consiga o título da empresa A, B ou C, como a própria doutora Raquel falou, precisa se aprofundar na legislação brasileira, embora tenha até algumas empresas que já estão se colocando no Brasil com esse tipo de produto. E as organizações precisam entender que o encarregado não é uma bola única, ou só do jurídico, ou só do TI, ou seja lá de onde for. De fato, é uma preocupação que vai além, do tipo, eu quero realmente respeitar a LGPD e evitar ao máximo qualquer problema para eu respeitar o dado do titular que confiou esse dado à minha organização. Então, antes de eu passar a bola para o Cláudio, eu indico o seguinte, uma regra de ouro, né? Trate os dados dos titulares na sua organização do jeito que você gostaria que tratasse nos seus. Então, não é só para inglês ver, não é só para adequar... Então... Oi? Isso é Kant. Pois é, exatamente. Essa regra de ouro é de Kant. De Kant, pois é. Então, Cláudio, passa a bola para você e depois a gente volta para a doutora Raquel para fechar essa partezinha aí. E acaba rapidinho, né? Já são 10:07. 5 minutos já foram. Vou finalizar aqui. Eu comecei, exatamente, estudando pela legislação europeia, né? E aí eu falei assim, eu não vou estudar a legislação brasileira porque eu não quero me confundir. Acaba depois que é mais ou menos, você vê que é uma irmã gêmea minúscula, uma irmã anã, digamos assim, né? Enfim, mas se eu não tivesse estudado, de repente, primeiramente, a legislação europeia, lá o GDPR, talvez eu incorresse nas dúvidas que hoje assim, a maioria das pessoas tem, que é controlador, operador, tal. Se você não souber o histórico, né,
das legislações, como elas foram, como foi construída, né, década a década, porque não é de uma hora para outra que aconteceu isso, né? A gente está falando de algumas décadas, né, de construção dessas legislações. E falar assim, quem tá buscando ser encarregado, realmente você tem que estudar bastante. É um estudo contínuo, não é fácil, né? Você não consegue, muito mais informação chega do que você consegue absorver, porque realmente é muita coisa, tem informação para tudo quanto é lugar. Cada dia você absorve mais coisa, e na prática, às vezes as coisas mudam, né? Porque a legislação é feita no ar-condicionado. Quando vai para a prática, é um negócio que às vezes não bate. Pô, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou adequar dessa maneira aqui? Como é que é aquele relatório? Mas eu escrevo como? Começo como? A introdução primeiro. Assim, coisas básicas mesmo. Mas você não sabe na hora da prática, você fica, né, como fazer, né? Então, eu só vai aprender fazendo. Também tem a questão de, se a sua empresa, né, se você for encarregado de uma empresa que transacione dados com outras empresas de outros países, e por acaso esses países tenham uma legislação de privacidade mais restritiva que a LGPD, você vai ter que saber, porque você vai ter que seguir a deles lá também. Então, assim, o encarregado realmente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, com todas as legislações de privacidade do mundo inteiro, principalmente, assim, você não pode ser pego de surpresa, porque aí você vai ser cobrado também pela empresa que você atua, né? Então, claro, tá vendo? O encarregado não pode ser também uma pessoa só para ter tudo isso. Ele tem que ter uma equipe que vai auxiliá-lo, porque não tem como ele saber de tudo. Não existe um encarregado MacGyver que vai saber, um especialista de tudo, não tem como, né? Eu vejo o encarregado mais como se você parar para pensar, fazer uma analogia de um médico, né? Aquele clínico geral, ele sabe, né? Mas na hora, ele sabe, obviamente, medicina, tudo, mas na hora da especificidade, ele indica, aquele ali, acho que vai fazer melhor para você. A cirurgia plástica, isso aqui. Oftalmo, isso aqui. Então, ele tem que ter uma equipe boa também, uma equipe complementar, porque é o que o Léo falou, é multidisciplinar, não tem como saber tudo. É impossível as pessoas que falam, não, é impossível, não tem como. Né? Você pode saber onde procurar. Eu sei que isso tem na ISO, sei que isso aqui é no direito, no código, não sei, vai complementar, tem uma legislação de privacidade, ele tem que saber o meio que o todo, assim, mas lembrar de onde procurar também, para auxiliar até a equipe dele. E orientar, como é previsto na legislação, até na LGPD, orientar os funcionários, né, propagar a cultura de privacidade na própria organização que ele preste. Né, a todos os setores, né? Inclusive o RH. Exatamente. Mas aí é um estudo, o que a doutora Raquel falou, um estudo, e que você falou, Léo, um estudo contínuo, não tem como parar. E você sempre vai aprendendo cada dia mais um pouquinho, vai escutando a experiência das outras pessoas, assiste. Se você não tem tempo para assistir live, você que não viu agora e vai ver depois essa live, que não está vendo ao vivo, faça que nem eu, veja tudo vezes 2, é mais rápido e entende também, você que se você entender... Fica meio tonto, mas é mais rápido. Porque às vezes você não tem tempo. Então, você olha assim, vezes 2, porque as suas lives, você vezes 2, consegue ver 2 lives e no mesmo tempo. E é muita informação. Você tem que se aproveitar. Eu uso demais essa ferramenta do vezes 2. Até no WhatsApp eu boto vezes 2 nos áudios que as pessoas me mandam. Mas é isso. Então, doutora, para finalizar aí. É verdade. Isso para finalizar, eu tenho que sair daqui a pouquinho, daqui a 6 minutinhos, porque eu dou aula na graduação. Mas isso tudo que você me falou me fez lembrar uma postagem que eu fiz ontem no Instagram, o workshop de sábado e a criação do canal do YouTube. Eu vou falar para vocês por quê. Primeiro, eu criei o canal do YouTube porque eu fui nomeada de PO de uma startup, que eu era advogada, tive que fazer todo o projeto de implementação da LGPD, e eu percebi que a prática era completamente diferente da teoria, e na prática eu não tinha um colega para ligar, para perguntar, e aí, como é que eu faço? Eu falei, bom, vou criar um canal para começar a conversar com as pessoas que estão fazendo por aí,
e aproximar elas de mim e das pessoas que estão com dúvida também, né? Então, a ideia principal foi essa, trazer as pessoas para elas começarem a falar, como elas começaram, como estão fazendo. E eu fui percebendo que na métrica, né, algumas coisas eram parecidas, outras não, e fui entendendo também como é que estava sendo o passo a passo de cada profissional. E, bom, no último workshop eu percebi muita necessidade das pessoas por certificado, tá? O Léo até estava lá e viu vários comentários no chat das pessoas querendo saber quando vai ser emitido. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que ligo para isso, porque eu compreendo que o conhecimento real não está no papel, está naquilo que você sabe fazer. Então, eu vejo muito essa preocupação do profissional de querer um certificado, de repente, para postar, para dizer que conquistou, que teve um mérito, que isso a gente entende, né? Faz bem para o ego, enfim. Mas eu acho que o profissional tem que se preocupar em realmente incorporar dentro de si o conhecimento, trazer no seu dia a prática, ler muitos livros, como você falou, colocar em velocidade 2 aí, deixar todo mundo com voz de patinhas na hora de ouvir o webinar e as lives, né? Porque a gente tem muito conhecimento que está sendo passado na live. A própria live que a gente está fazendo aqui, a gente está tocando em temas que são temas de sala de aula, que são temas novos e que são discutidos. E tem muito produto bom no YouTube, coisa que não tinha na minha época de graduação, né? Se você não sabia, você ia na biblioteca pegar ali da biblioteca da UFRJ, no meu caso, eu ficava lendo, não tinha blog, não tinha Instagram, não tinha nada. Isso hoje, você, às vezes, num vídeo pequeno, você esclarece uma dúvida. E a postagem que eu fiz ontem no Instagram fala muito sobre isso, porque eu pego muito que os alunos falam para mim, e também, além da certificação, tem a mania do querer ser especialista, né? Aí o aluno fala, mas eu vou ser especialista com um curso? Eu vou ser GPO com um curso? E, na verdade, você vai ser algo, então, vai estar sendo algo na medida que você adquire o conhecimento. Isso só você pode medir. Se um curso, quanto você vai absorver de um curso, de repente você absorve 80%, ele absorve 20%, né? O quanto você entendeu aquilo, você estava disposto. E como é que vai ser a sua caminhada depois? Ou seja, não esperar que um curso te dê a informação necessária. Isso é uma busca constante do próprio profissional e que se dá através de vários meios, né? Não só um curso, mas um livro bom, um webinar bom, ler a legislação, é um mix de várias coisas que vai fazer um profissional ser diferente do outro. Então, eu acho que a preocupação de quem quer ser um encarregado de dados é ter uma boa formação profissional, multissetorial, de várias áreas, entender que você pode delegar um curso, delegar um livro, delegar uma ferramenta só, você tem que se valer de várias ferramentas que tem aí para ir adquirindo conhecimento. Porque, na minha opinião, o encarregado de dados dentro de uma organização é a referência, né? É aquele que vai saber mais de LGPD. Para quem você perguntar, para quem você vai tirar dúvida? Não vai ser para o CEO, não vai ser para o cara do RH, vai ser para o encarregado de dados. É óbvio que ele não vai saber tudo, ele também tem o direito de ter dúvida e pesquisar, mas ele tem que ser referência daquele tema ali dentro. Então, quando a LGPD descreve o encarregado, eu acho que ela diz menos do que deveria dizer, porque eu acho que ele, de certa forma, é o super-homem ali da LGPD na organização. Ele que vai, que veste a camisa, que compreende que a LGPD não é só para a organização. Então, embora muitas vezes ele seja contratado, né, pela organização, ele tem que defender o direito do titular. Não é que ele vai fazer tudo que a organização queira, ele tem que compreender seja autonomia, né? Defender o titular, e ele sim vai ser referência. Ele precisa de autonomia, por isso que a gente tem, né? A gente tem a IN 117, por exemplo, que veta determinados cargos a ocupar, determinadas funções a ocupar o cargo de encarregado por conta dessa violação de isonomia, né? Enfim, e o profissional, antes de querer estar no cargo, ele tem que entender o que ele precisa para estar lá, porque se ele for selecionado como encarregado e não souber responder, ele também perde o cargo rapidinho, né? E o volume é muito grande de dúvidas, de informações. Então, um bom preparo é excepcional. Excelentes colocações, doutora Raquel. Eu só vou complementar com o seguinte: a minha grande preocupação para quem quer ser encarregado é justamente para não se tornar um encarregado de WhatsApp, ou seja, não ficar dependendo de alguém compartilhar uma informação com você para que você possa dar alguma solução. Como o Cláudio falou, você tem que saber aonde procurar essas informações.
porque às vezes na hora de resolver um problema, a maioria das pessoas acaba usando ali o raciocínio em forma de analogia, vai copiar e melhorar ali rapidamente alguma coisa que alguém está fazendo, mas às vezes você precisa ir nos princípios fundamentais, e aí esses princípios fundamentais justamente são os livros, são as normas, são as leis, e por aí vai, sem precisar ficar pegando cola ali de coisa pronta. Então é isso, Cláudio. Por mim, eu gostaria de agradecer aqui muitíssimo a presença da doutora Raquel, foi um prazer. A live transcorreu de uma forma que a gente nem percebeu o tempo passar, foi super agradável. Agradecer a audiência de todos aqui presentes. Quem tiver sugestão de algum tema que queira que nós abordemos nos próximos eventos, pode enviar aqui para a gente ou mandar por direct no Instagram, ou e-mail, ou site. Os eventos vão ser semanais? Serão qual é semanais. A periodicidade? Toda semana vai ter? Toda semana. Legal. Com certeza a gente vai convidar você de volta aqui, porque ainda tem muita coisa para conversar e passou rápido, né? Agora que estava chegando, né? A gente faz uma lista aí de... Vou mandar uns colegas de POs aqui para a sua lista, você coloca na fila aí para conversar com todo mundo. Muito legal. Tem muita gente boa aí querendo falar. Maravilha. Tá, mais uma vez agradeço o convite. Eu vou ter que sair, que eu tenho aula agora. Tá ótimo. Agradeço, eu realmente espero que o canal faça muito sucesso, porque é merecido. A gente precisa de um espaço como esse, da Hora do GPO, justamente para poder ampliar esse leque de conhecimento sobre a LGPD, modificar essa cultura, porque, no final das contas, tudo isso que a gente falou aqui esbarra no problema da cultura, né? Se o empresário acha que a lei não veio para ficar ou não está ligando muito para a LGPD, é porque ele também não compreendeu a necessidade de gerar a proteção de um dado pessoal, o valor de um dado pessoal. Então, a gente tem que modificar a cultura pelo lado dos titulares e pelo lado das organizações também, e a Hora do GPO com certeza vai contribuir muito para isso. Tá? Muito obrigada e parabéns. Obrigado mais uma vez, doutora Raquel. Obrigado também pela audiência, você aí que está vendo a gente. Léo, com você para fechar. Então tá ótimo, pessoal. A gente vai liberar a doutora Raquel. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês. Quem quiser, segue a gente lá nas nossas redes sociais e mande sugestões. Tá bom? Uma boa noite para todos. Bom descanso.